Olá, o tema da aula de hoje é licitações. Noções introdutórias. O tema licitações marca com muita força a diferença entre o regime de direito público e o regime de direito privado. Por quê? Sempre que a administração pública pretende adquirir bens no mercado, contratar serviços no mercado ou mesmo vender seus próprios bens, as regras que disciplinam essas transações não são as mesmas regras que disciplinam as transações de compra, de venda entre particulares. Quando a administração, portanto, pretende celebrar um contrato, antes de celebrar esse contrato, existem algumas regras, existem alguns procedimentos, tipicamente de direito público, que devem ser respeitados pela administração contratante. É a Constituição da República que estabelece as regras básicas da licitação. Como nós vamos ver, é o artigo 37, no seu inciso 21, que estabelece o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Muito bem, nós podemos notar, portanto, que sempre que a administração, então, tiver a necessidade de celebrar um contrato administrativo, antes desse contrato, ela deverá realizar um processo de licitação pública. O processo de licitação pública, portanto, visa a escolha da melhor proposta dentro de condições de igualdade entre os licitantes, aqueles interessados em participar da licitação e, ao final, contratar com a administração pública. Portanto, este artigo que mencionamos, o artigo 37, inciso 21, é a base constitucional da licitação. Além do artigo 37, inciso 21, nós vamos ter também o artigo 22, inciso 27 da Constituição. Esse artigo diz que compete privativamente à União Federal legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no dispositivo que acabamos de ler, que é o artigo 37, inciso 21, e no caso das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, há uma outra regra importante na Constituição, que é o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. As estatais também devem observar a licitação, mas o que a Constituição diz e que ainda não foi disciplinado, ainda não foi regulamentado, é que serão, por meio de lei, estabelecidas normas um pouco mais diferenciadas às estatais, não é? No caso de licitações e contratos administrativos. Ainda não há esta lei, portanto, é a Lei Federal 8666, que foi editada em 22 de junho de 93, que estabelece as regras principais acerca da licitação. Muito bem, além da Lei 8666 de 93, nós vamos ter também a Lei Complementar 123 de 2006. Esta lei é importante porque ela estabelece regras diferenciadas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Não é? Sobretudo quando as microempresas e empresas de pequeno porte são licitantes, ou seja, estão interessadas em contratar com a administração e, portanto, participam de processos de licitação. Além desta lei, nós vamos ter também a Lei 11.488 de 2007, que manda aplicar a Lei Complementar 123 também às sociedades cooperativas, as chamadas cooperativas. Então, estende o que a Lei Complementar 123, esse tratamento diferenciado das microempresas e também às empresas de pequeno porte, estende às cooperativas.
Vamos ter também a Lei Federal 12.232 de 2010, que acaba disciplinando as normas gerais que dizem respeito ao procedimento licitatório e contratação para a administração pública nos casos de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e, além desta lei, vão ser aplicadas também a Lei Federal 4680 de 65 e a Lei Geral de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 93. Nesse sentido, portanto, é importante, de modo sintético, para sintetizar essas ideias, que nós analisemos o seguinte anexo. De acordo com o nosso anexo, a síntese das principais regras constitucionais e legais sobre licitação é a seguinte. Na Constituição Federal, teremos o artigo 37, inciso 21, e o artigo 22, inciso 27. Como Lei Geral de Licitações e Contratos, teremos a Lei Federal 8666 de 93. Além dela, temos também a Lei Complementar 123 de 2006, sobretudo os artigos 42 a 49. Teremos também a Lei 11.488 de 2007, que estende os efeitos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006, por meio do seu artigo 34, às chamadas cooperativas. Teremos também o Decreto 6204 de 2007, que regulamenta a Lei Complementar 123 de 2006. E, além disso, teremos a Lei Federal 12.232 de 2010, que diz respeito especificamente aos serviços de publicidade e propaganda. Percebemos, portanto, que a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos é a Lei Federal 8666 de 93. Além desta lei, teremos outras que vão disciplinar aspectos mais especiais quando o tema é licitações e contratos administrativos. A esta altura, é importante definirmos licitação. No caso, para a professora Odete Medawar, da USP, licitação é o processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar contrato com a administração. Visa, portanto, a selecionar quem vai contratar com a administração, por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A decisão final do processo licitatório aponta o futuro contratado. Assim sendo, vamos perceber que a licitação é um processo de seleção da proposta mais vantajosa à administração pública, quando ela pretende adquirir bens ou contratar serviços que serão prestados a ela, ou mesmo vender seus bens. Esse processo de licitação, portanto, terá na base, sobretudo, o tratamento isonômico dos licitantes. É importante que, por meio do processo licitatório, sejam estabelecidas regras de tratamento isonômico, igualitário, daqueles interessados em contratar com a administração pública.